Grande Thiago. E aí, Opa! E aí, meu irmão? joia? Como é que estão as coisas aí? Nossa, eu vou estar um pouco meia vida hoje, porque o dia foi meio puxado, as olheiras já estão denunciando já. O negócio foi, E aí, como é que estão as foi, coisas? foi intenso. Corrido, como sempre, né, Fábio? Muita coisa para fazer, pouco tempo, mas tá bom. A gente tá tocando do jeito que pode. Isso que é Mas é isso importante. aí, cara. Que bom, né? Na verdade é o seguinte, né, cara? Você tá pertinho de mim aqui agora. Tô esperando você, já passei umas aulas, já vi umas aulas para você já de São Paulo, já conversei com o pessoal que você tá vindo dando aula para nós aí. Eu não Uhum. consigo programar todas as aulas, mas as suas aulas já estão planejadas lá. Logo, logo a galera tá entrando em contato contigo aí. Tá jóia, Queremos valeu. você, queremos você aqui em São José do Rio Preto. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É isso aí. Enfim, Tiagão, fala uma coisa pra mim, cara. Se eu sei que você tá com uma carinha de cansado aí, mas vamos animar aí, cara. Me fala uma coisa, me conta um pouco sobre você aí. Se você puder falar um pouco mais alto, eu agradeço que tá, o sonzinho tá meio baixo. tá, vou tentar. Vou tentar não, vou falar. Então, minha trajetória, bom, você já sabe, né? Eu falo sempre, mas minha história foi meio complicada com a acupuntura, por quê? Né? E eu faço questão de contar isso, eu não tenho receio. Eu comecei a cursar um curso Vai falando. de pós-graduação, né? Passou um tempo aí cursando. O pessoal não incentivava muito a gente a estudar por fora, eu fui fazer isso por conta, né? E aí Sim. eu percebi que tinha umas coisas esquisitas, tal, não batia muito as ideias ali, porque eu pegava vários livros, tal, né? E eu comecei a achar umas coisas muito estranhas. Final das contas, eu percebi que a faculdade não era muito séria, né? Na verdade, não era nem um pouco séria, distorcia muito as coisas, e eu falo isso muito para os alunos hoje, falo para Sim, paciente, sempre procurar profissionais sérios, tanto para a gente se tratar quanto para sim. aprender com eles, porque a medicina chinesa, infelizmente, ela chega muito distorcida aqui para a gente. Então, eu sempre enfatizo muito a importância de se saber aonde está se tratando e aonde a gente está buscando conhecimento, né? Então, o que acontece? Eu tive que estudar muita coisa por conta, né? Como a gente acabou falando uma vez, eu acabei sendo, acho que, mais autodidata no final das contas, mas isso Sim. me trouxe muita coisa importante, né? Me ensinou muito sobre o ser humano, né? E eu acabei descobrindo tudo Sempre. assim. Por quê? Em um desses estudos eu estava vendo uma aula sobre tratamentos, diferentes tratamentos de síndromes com o professor Efraim Medeiros. E aí, numa Sim, dessas sim. aulas, ele falou de métodos de tratamento e ele falou de Tung. E eu lá, notando assim, Tung, beleza. Fui lá no Google, eu digitei Mestre Tung. Encontrei um livro, aí eu abri o livro lá, um PDF, não entendi bulhufas nenhum, porque era muito diferente, né, do que a gente está acostumado. Deixa eu vou te cortar só um pouquinho, cara. O que Então, mais acontece, você sabe disso, você sabe disso. O que mais acontece é o cara falar assim, professor, eu comprei um livro do Mestre Tung. Não, beleza, então. Vai lá estudar vou pra Mestre lá. Tung por conta que você vai ver que ó, é tranquilo, é muito facinho. Aí eu comecei a ler, comecei a estudar lá tal. Eu falei, caramba, né? Vamos ver se eu acho alguma coisa lá. E aí Sim. eu vi aquele folder da Ibramek com aqueles 5 tigres, né? Aquele folderzinho lá, Sim. tá lá desde Aquele sempre. agulhamento fui eu que fiz, inclusive. Aquele agulhamento lá da propaganda fui eu que fiz numa aula. Então, aí eu vi aquilo lá, e aí eu a Google de novo. Caí numa aula, eu acho que era naquelas aulas que tinham de sexta-feira, e aí você dava aula. Aí eu comecei a ver lá, tal, língua da Bai, porque você vai lá, colocou o ponto, tal, a pessoa mexeu, se não melhorou, tem alguma coisa errada. Eu falei, caramba, não melhorou, tem alguma coisa errada. É lógico que a gente vê essas coisas acontecendo na clínica, mas você levanta e anda, não deu diferença, tá errado. Eu falei, caramba, né? Assisti lá, tal, falei, comprei o livrinho do Mac.
Aí, naquela semana, aconteceu uma coisa interessante. Surgiu uma paciente descadeirada lá na clínica. Travado. Descadeirada é bom, né? Descadeirada. Faz acupuntura que vai ser bom. Não, mas nunca vou fazer isso. A gente foram lá conversar, chavecar a mulher. Ela resolveu fazer acupuntura. Aliás, ela não queria fazer ainda. Eu falei assim, então deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só, eu nunca tinha usado os pontos da minha vida, né? Nunca tinha usado. E detalhe, né? O linguo da baixa não tem uma técnica para agulhar, vai doer horrores, né? E eu não tinha técnica. Sim. Fui lá, beleza. Eu falei, seja o que Deus quiser. Se eu acertar bem, se não acertar aí, que essa mulher nunca mais vai voltar aqui, né? Coloquei os pontos, eu falei, vai, levanta e anda. Essa mulher levantou, ela regalou o olho assim. O que você fez? Eu falei, caramba, o que eu fiz? O que aconteceu? Nossa, passou a dor. Eu falei, tá vendo? Ó, é isso aí. Então foi a minha primeira experiência com Tung. Aí eu falei, nossa, fui lá, comprei o livrinho de Bramek. Aí, mas você sabe o que é engraçado, por exemplo? Você está falando uma coisa bem legal, né? É um comentário bastante interessante, né? Até eu acho engraçado, né? Tem uma passagem, cara, eu já comentei isso com você, nós já conversamos com você sobre tanta coisa, e sobre tanta coisa jogada, assim, que às vezes, eu não sei se eu comentei essa passagem com você, né? Oi, Inês, boa noite, tudo bem com você? Ó, várias pessoas foram falando, mas não dá para responder, que eu não posso interromper o Thiago. E foi engraçado, cara, que ela pegou e teve uma pessoa que fez o curso de Tung comigo lá no Rio de Janeiro, né? Lá no polo do Rio de Janeiro, na época. Aí ela falou uma coisa para mim bastante interessante, né? Falou assim, a minha amiga ia fazer o curso, mas o que aconteceu? Ela deixou de fazer o curso porque ela caiu na mão dela uma lista de protocolos prontos de Tung. Ela deixou de fazer o curso porque ela achou que ela ia simplesmente pegar os pontos lá, escolher o ponto e fazer o agulhamento. Fala sério, né, cara? Isso aí é sabe aquela história, meu? Hoje a gente tem, a todo momento, cara, a gente, na verdade, preza, né? Você sabe do que eu estou falando, porque você teve essa sua citação, na verdade, essa tua jornada de autodidata, uma jornada meio de solidão, né? E acaba não sendo muito diferente para a gente que é professor também não, cara, entendeu? O que acontece? Tem momento que você sabe minha trajetória, é tradução e mais tradução de livro de Tung. Quer dizer, não para, que eu comento brincando sempre, né? Eu penso em Tung 24 horas por dia, entre aspas, né? Só não penso quando eu estou dormindo, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, olha que interessante as coisas, né? As pessoas acharem, porque pegam uma lista de protocolo, que na verdade eu sou muito contra, né? Você sabe disso, você foi meu aluno, você sabe que, Thiago, a pessoa está na tua frente, você monta o protocolo. Ou seja, em outras palavras, você pega o conhecimento, é conhecimento, e você sabe. E outra coisa que você sempre ouviu falar, né? Cara, ninguém tem que ser escravo de ponto de ninguém, você não tem que ser escravo de ponto, você tem vários aspectos aí, é lógico, né? Nós temos por obrigação conhecer as funções dos pontos, isso é uma função extremamente básica. E olha a coisa que interessante, que vai de encontro a outra coisa que você falou agora, você pegou simplesmente, assim, da sua maneira, não tinha um conhecimento, inclusive, o que realmente Lingu Dabai faz, né? Sim. Ele só pegou tal. Mas para você ter uma ideia, não é à toa que a acupuntura do Mestre Tung é conhecida como pontos mágicos, né? Como pontos extraordinários devido ao resultado. E muitas pessoas, inclusive faz Tung, inclusive isso é feito muito lá na escola, né? O pessoal, na verdade, por que eles optam por fazer o curso da acupuntura do Mestre Tung? Porque eles são convidados a conhecer o resultado na prática. Sim, com certeza. Na prática. Esses dias eu estava com uma aluna, que eu vou deixar você falar, que o convidado aqui é você, não sou eu, entendeu? Você que tem que falar aqui hoje. Mas olha que interessante, eu estava com uma aluna no ambulatório, né? Supervisionando no ambulatório, não de Tung, né? Mas da tradicional. Logicamente, quando eu estava em São Paulo, era Tung, era no meu dia a dia, né? Então, o que acontece? Ela estava com uma dor na coluna, ela chegou, vem aqui do meu lado. Ela falou assim, você vai colocar a agulha na minha? Eu falei, não, dá a mão aqui para mim. Ela não estava entendendo muito. Cara, fiz um agulhamento de 22,08, 22,09, essa menina ficou de boca aberta. Eu falei, o que foi que você fez? Estou com uma dor na coluna fazem dias.
fazem dias. Você colocou a agulha em questão de 2 segundos, você pediu para mim fazer uma movimentação e, pô, você conseguiu. O resultado foi na hora. A filosofia neurofisiológica desses pontos na ortopedia. Você gostaria de responder, Thiago? Como você assistiu o método Tung? É que, na verdade, assim, o método Tung ele é uma linha de acupuntura muito particular, na verdade. Embora ele seja uma linha que seja diferente na forma de raciocinar, diferente em partes, né, de raciocinar da acupuntura tradicional, ela tem muito mais em comum do que a gente pensa. Por exemplo, eu estava falando do Lingu Dabai, né? Você vai ver, está no canal do intestino grosso e estimula o pulmão. Mas se você for olhar, por exemplo, o Shanhan, o Taiyan, ele também é pulmão, né? Por isso ele funciona. Sim. Né? Tem uma questão bastante interessante do que a doutora perguntou agora. Deixa eu voltar. Agora sim, né? Isso dentro da medicina chinesa, né? Dentro da neurofisiologia, né? Exatamente. O que acontece? A gente vai mexer com neurotransmissor. É uma questão um pouco complicada, porque a gente pensa em neurotransmissor. A gente vai falar, por exemplo, vamos lá, do pericárdio 6, né? Que é aquele pontinho aqui, né? O pericárdio 6, ele trabalha muito por questões emocionais, mas ele também trabalha muito o estômago, né? Ele trabalha muito o estômago, a gente consegue tratar condições gástricas com ele e tal. E aí, dentro da neurofisiologia, a gente imagina o quê? Aqui passa o nervo vago e aí ele se comunica lá com o estômago, por exemplo. Só que aí, para quem é acupunturista, a gente fica um pouco um acupunturista tradicional, que nem a gente, fica um pouco aquém de falar de neurotransmissor. Eu, por exemplo, não me sinto à vontade. Porque o pericárdio 6 funciona e o 5, que também pega o nervo vago, por que ele não funciona desse jeito? Né? Então, inclusive tem uma questão bastante interessante aí. Logicamente que eu não sei se a doutora que fez a pergunta, se ela é conhecedora de medicina chinesa, né? Existe uma questão muito interessante para nós, que tem uma questão que se chama teoria de tecidos, né? Quer dizer, da importância de conhecer os órgãos que estão envolvidos, né? Os órgãos que estão envolvidos, por exemplo, se for uma questão tendinosa, na verdade, você vai visar sempre questões de tratamento que, na verdade, tem relação tendão-fígado, osso-rim. Então, tem várias questões que a gente vai considerar, né? Porque se a gente for pegar a própria teoria dos 5 movimentos, né? O fígado tem uma relação direta com o tendão, o osso tem uma relação direta com o rim, os músculos têm uma relação direta com o baço, o estômago, né? Então, por exemplo, essa visão para nós da medicina chinesa, ela acaba impactando bastante na forma, inclusive, como nós vamos pensar em pontos, né? Inclusive, uma coisa bastante interessante, né? Alguns pontos que, inclusive, ajudam em até processos degenerativos do próprio joelho, que, na verdade, são pontos que utilizam-se sangria, que a localização dessa sangria tem uma relação direta com pulmão e fígado, entendeu? Então, às vezes, para a pessoa que ela não tem essa relação muito da medicina chinesa, porque a medicina chinesa ela vai caminhar pelas suas próprias teorias, e essas teorias, elas, na verdade, vão nos direcionando, né? Vão nos direcionando, inclusive baseado nessas teorias de tecido, né? Inclusive, o próprio ponto da sujidade lá, que, inclusive, o ponto da sujidade ele é um ponto bastante interessante, porque, inclusive, ele trata a própria reconstrução muscular, né? Por causa que ele tem uma relação diretamente com o baço, né? E o baço ele vai ter essa relação do quê? Do próprio fortalecimento, produção do sangue, formação de músculo, né? E automaticamente todo o processo sanguíneo que vai envolver, inclusive, a própria medula, cérebro, que inclusive vai fazer a aceleração desse sangue, e o processo de cura vai ser acelerado, né? Inclusive, eu tenho esse ponto, principalmente o ponto da sujidade, o ponto 1126, é um ponto que até hoje eu fico espantado com ele, né? Várias pessoas com feridas diabéticas aqui, inclusive a pontos de fazer o que, inclusive de amputação de dedo, começa a ser utilizado. Eu tive um caso bom dele.
Tive um caso desse. Então, não, eu quero que você conte, inclusive. Inclusive, esse ponto da sujidade, várias pessoas que têm essas questões, inclusive de feridas diabéticas, inclusive, em muitos casos, né? Em muitos casos, muitas pessoas queriam, inclusive, fazer a amputação do dedo, graças a Deus, se livraram dessa, né, cara? Porque esse ponto de sujidade, para nós, ele vai trabalhar com esse aspecto do elemento terra, né? O elemento terra, na verdade, da circulação do sangue, da produção do sangue, né? Na verdade, para quê? Para a própria reconstrução muscular, entendeu? Então, a acupuntura de Tung, ela tem essa diferença. Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre fico tentando encaixar a palavra, cara. A acupuntura de Tung é uma acupuntura que tem aproximadamente 1.800 anos, né? Beirando aí, né? 2.000 anos. E que, por incrível que pareça, cara, tem o sistema de sangria mais avançado da medicina chinesa. Certo? E isso é bem bacana. Exatamente. Baço 10, o bexiga 17, bem bacana, bem citado. Entendeu? Mas aí, no caso, esse ponto que eu estou falando do 1126, ele não tem essa relação direta com o ponto tradicional. A acupuntura do Mestre Tung, ele tem os pontos que são exclusivos da acupuntura, da própria acupuntura de Tung, alguns pontos que sobrepõem aos pontos tradicionais, que não são todos, né? Nós temos, a acupuntura de Tung tem aproximadamente em torno de 740 pontos, é lógico, né, pessoal? Ninguém vai utilizar 740 pontos, né? Mesmo porque tem uma questão de bilateralidade, né? Então, os pontos que tem no lado direito vai ter no lado esquerdo e assim sucessivamente. Tiagão, agora me conta uma coisa, cara. Você foi convidado para quê? Para falar, inclusive, dos resultados que você tem. Sim. Utilizando na ortopedia, cara. Me conta aí, que inclusive faz tanto tempo que eu não converso com você, cara. Então, você tá numa correria de um lado pro outro, eu não consigo conversar com você. Não, pois é, nem eu tô conseguindo conversar comigo mesmo ultimamente. Mas assim, mas respondendo a questão lá da colega que perguntou, a questão neurofisiológica, para mim mesmo... Um pouquinho aqui, Fátima, boa noite, tá? É isso mesmo, 11h26, continua aí. Eu saí bastante fora dessa questão ocidental. Agora, assim, Tung ele tem uma relação muito grande, ele encara o corpo como se fosse aquele conceito de microsistema, só que de uma forma macro, né? Ele usa o corpo todo como se fosse um sistema único. Ele tem uma filosofia muito própria, mas ainda assim dentro da medicina chinesa, tá? Não foge do clássico. Por exemplo, tem uma questão interessante que eu olhei esses dias, eu não tinha me tocado, eu fiquei chocado. O mapa do rio, que tem aqueles pontinhos, aquele monte de bolinha assim, que daí tiraram uns trigramas. Aquilo lá, se eu olhar e jogar no diagnóstico do rosto, é a mesma coisa, né? A terra no meio, o fogo em cima, a água embaixo. Exatamente. Né? Sim. Então, assim, ele se encaixa muito dentro da teoria clássica, só que é o seu modo. Cara, inclusive, esses dias eu estava fazendo uma tradução do Dr. Jung, inclusive, que ele está falando muito sobre... Ai, caramba, agora... Ele está falando sobre a questão do trigrama e agora dos hexagramas, entendeu? Ele fala da questão do posicionamento dos hexagramas, inclusive traz isso para o próprio diagnóstico palmar, cara. Para o próprio diagnóstico palmar, entendeu? Que isso acabou sendo uma coisa, assim, bastante interessante. Apesar que é uma coisa, né, cara? Como já tem um sistema muito bem estabelecido, isso para conhecer é bastante legal, mas, tipo assim, não é o... Na minha visão, é legal saber, mas o sistema já está estabelecido, entendeu? Então você já tem uma forma explicativa bastante interessante, inclusive uma forma de explicação bem consolidada, né? Que não falo sempre, pessoal, você sabe disso. No próprio diagnóstico palmar lá, se o cara não colocar o diagnóstico em prática, o cara nunca vai saber isso. É uma questão de prática. Entendeu? Vai aí. Então, enfim, minha prática começou ali, né? Pegou o livrinho de Tung em casa, eu abri, primeira coisa que eu fui ver, eu falei, caramba, eu quero ver que raio de ponto que é aqueles 5 pontinhos que tava lá no polegar opositor, né? E aí, 5 tigres. Aí eu lá, olhando lá para a experiência clínica,
fratura de costela. Eu falei, é brincadeira, fratura de costela que isso daqui? Eu olhei assim, falei, beleza. Na mesma semana, de novo, chegou uma paciente minha com fratura de costela. Eu falei, é hoje. E o que aconteceu? Coloquei os pontos nela, passou 2 dias, ela virou e falou assim, Thiago, eu vou te contar um negócio, melhorou a dor 80%, você acredita? Eu falei, não acredito. Caraca, velho, 80% é coisa pra caramba, hein, porra! Então, mas detalhe, né, eu repeti isso depois, outras vezes, com fratura de costela, e tive resultado muito rápido. Eu peguei bastante fratura de costela depois. E não foi questão de 2 dias, foi na hora mesmo. Então, foi um resultado muito interessante. Então, assim, para partilhar de resultados, cara, eu tenho muita coisa. Pessoas com joelho mesmo. Eu tenho videozinhos no meu Insta, quem quiser dar uma olhada depois. Boa noite, Luiz. Um paciente, ele chegou de muleta na clínica, tá? E aí eu olhei assim, ele falou, tá com a cartilagem, né, tá quase batendo osso com osso ali, né? Eu falei, tá, batendo osso com osso, peraí, deixa eu ver quem que escreveu alguma coisa aqui. Você colocou as 5 agulhas. Geralmente eu uso as 5 agulhas. Dizem que você não precisa, né? Você pode colocar se é no aquecedor médio mais distal, aliás, se o problema é mais na parte de cima do corpo, a gente pode colocar os 5 tigres mais distais. Se é na parte inferior, a gente pode colocar os pontos mais proximais. Geralmente eu gosto de colocar eu coloco de 3 a 5, tá? Geralmente eu coloco 5, para ter certeza que vai funcionar bem, né? Mas aí depende, tipo assim, é uma questão realmente de estratégia, né? Sendo que o ponto mais distal, né? Sendo que o ponto mais distal no polegar, né, ele vai ser a parte superior e o ponto mais proximal vai ser a parte inferior, né? Então, às vezes, por exemplo, se você tem uma relação inclusive relacionada com problemas ósseos, né, que esses problemas eles podem inclusive estar distribuídos no corpo de uma forma meio que generalizada, bem bacana, cara. Você usar ele. Exato, entendeu? Mas uma coisa que geralmente eu faço, principalmente com um paciente, por exemplo, que ele não tolera muito a dor, eu vou, por exemplo, uma dor mais em membro inferior, então vamos começar usando 1 ou 2 pontos mais proximais. Se a pessoa tolera bem, a gente vai colocando mais pontos. Tá? Então, geralmente eu vou ponderando dessa forma, né? Essa forma que você está falando é o correto, cara. Você faz da forma correta, é isso mesmo, entendeu? A questão é o seguinte, uma outra coisa que você sabe também, que eu sempre, na verdade, eu fico tentando colocar isso na cabeça do pessoal. Galera, agulha, o menos é mais. Sim. O menos é mais, certo? Assim, é engraçado, quando eu voltei para o interior, eu me deparei com uma coisa que fiquei até um pouco, caramba, mas será que isso é verdade? Que o pessoal relatar que tinha profissional, na verdade, né, companheiro de profissão que estava colocando 25, 26 agulhas num tratamento normal, entendeu? Sim, a gente ouve bastante isso, né? Só que tem uma coisa engraçada, né? Não, geralmente... você não pode olhar com tranquilidade não, cara, pelo amor de Deus. Não, tem gente que faz, né? Exato, a questão, cara. Acho que depende muito do contexto. Você vai fazer uma acupuntura, a gente vai tratar, por exemplo, uma paralisia facial, aí se você vai trabalhar musculatura... mas aí é outra coisa. Aí é diferente, aí tem um contexto diferente. Né? Exatamente. Tem um contexto diferente. Mas uma coisa que é interessante é que, por exemplo, assim, os pacientes que começam a acupuntura com a gente, né, com poucas agulhas, você vai colocar... a gente coloca pouca agulha e às vezes a pessoa fala, nossa, mas é tudo isso. Eu falo assim, olha, um dia você pode ir em qualquer outro acupunturista, eu não vou levar para o lado pessoal, mas... vai lá e experiencia como que é, para você ver, a pessoa ela vai jogar 15, 20 agulhas para mais ali e usa mesmo. Né? O pessoal acaba usando mesmo. Então, não tem aquele conceito, né, de que o menos é mais, e de fato não é mesmo. Né? Olha que bacana, ó. No interior tem disso para pior. Caraca, velho, não fala assim para mim que eu vou ficar chateado pra caramba. Mas tem muita gente que sai colocando agulha e fala que é acupunturista, né? Isso daí acontece muito. Tem bastante, cara, tem bastante. Mas
Aí depois aparece os pneumotórax na vida, aí os caras na televisão querem meter o porrete na gente falando que foi a acupunturista que deu o pneumotórax. Não é fácil não, cara. E acontece, né? Mas enfim, e aí, bom, eu tive um paciente, um caso interessante também, que o paciente ele chegou de muleta, né? E ele falou, não tem cartilagem no joelho, basicamente, né? E eu falei assim, tá, então vou te pedir para fazer o seguinte, eu quero que você venha aqui pelo menos uns 3 dias seguidos, tá? Que a gente vai te atender. Então, e eu filmei isso daí. Então, no terceiro dia ele saiu carregando a muleta embaixo do braço. Graças a Deus, né, cara? Ou foi Você sabe que tem uma, assim, tratamento de joelho é um tratamento que eu gosto muito de fazer, cara. Sempre gostei muito de fazer, porque além da resposta ser muito boa, cara, você consegue um resultado, assim, com a acupuntura de Tung, assim, bem espantosa, entendeu? Uhum. Inclusive, né, você que fez o curso de sangria, inclusive, e tal, e uma parte da galera que tá aí, a Regina tem... A Regina tá aqui, a Regina fez, a Regina já falou show, a Regina fez, a Patrícia, a Paty também tá aí, ela fez, o André fez, então teve uma galera bem bacana que fez o curso aí, cara, e eu sempre cito o seguinte, que, inclusive o próprio mestre Tung, né, ele tratava mais ou menos em torno de 30% a 40%, ou até mais, de pessoas com sangria. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aliás, você perguntou do mapa. Perguntou do mapa em português. Estamos trabalhando nisso. Estou enrolando exato. Tem um trabalho. Mas logo mais está saindo, tá? A gente vai fazer. Estou trabalhando num livro com o Fábio e a gente vai fazer um mapa. Vai ficar bem bacana. Tá? Exatamente. O que acontece? Eu tenho um mapa de Tung muito bacana que eu comprei. Eu não me recordo agora a nacionalidade. Eu sei que ele veio da Inglaterra. Acho que eu comprei em Londres. Ele chegou. Tanto é que é um mapa que não é no tamanho normal, tá? Cara, eu guardo esse mapa a 7 chaves aqui. Mas ele não está em português. Ele está em inglês também. Deixa eu ver aqui, ó. O Marcelão aí. O Marcelão do Rio de Janeiro, que fez o curso de Tung no Rio de Janeiro comigo e fez o curso de sangria. Marcelo, sangria, como você mesmo fala, eu sempre uso o Marcelo, né? Porque tem o sinistro do Rio e a sangria de Tung é sinistra, cara. Para resultado é imbatível, cara. Sinceramente, é imbatível, cara. É uma coisa que, tanto é que eu sempre cito essa frase. Eu li essa frase de um dos discípulos de Tung que eu sigo muito, que ele fala o seguinte: a sangria resolve problema, que às vezes o agulhamento não consegue, e também o que a fitoterapia não consegue fazer. Tem até as qualidades, né? O Tung mesmo, ele falava muito ele falava que a acupuntura da família dele era uma coisa que é inigualável, né? A gente vê isso. Só que ele também reconhecia as limitações, né? Porque, por exemplo, você vê que tinha casos, por exemplo, que a acupuntura, a gente sabe que a acupuntura não coloca nada, né? Mas o Tung, ele tonifica e dispersa ao seu modo, né, as coisas. Só que tinha situações, por exemplo, que você vê no livro do Xuan Min, que o Tung ele usava moxa, principalmente nos pontos, quando ele usava ponto fenda, né, aqueles pontos do indicador. Tinha situações que ele entrava na parte de dieta, quando ele, por exemplo, ia tratar aquele caso do câncer lá de estômago, que ele fala que a pessoa não vai poder comer certas coisas. Então a gente percebe que, né, não tem um tratamento completo, né? Mas ele consegue fazer muita coisa, né? Faz miséria, né? O próprio Macan ele fala isso no livro dele, né? Que um bom profissional da medicina chinesa, ele tem que dominar umas 3 formas de tratamento ali para ele conseguir abrangir de uma forma bem ampla, né, os problemas que vão chegar nele. Né? O curso de sangria vai acontecer no 2º semestre agora, tá? Depois eu vou falar as datas ainda, que eu tô acabando de fechar lá, e quando tiver a data eu vou divulgar aí, então fica esperto nas minhas redes sociais aí que eu vou estar divulgando, tá? Isso é uma coisa bastante importante aí, que você acabou citando, tanto é que eu tô conversando com a Daniela Félix, vamos ver se semana que vem a gente vai falar um pouco sobre Tung e sobre fitoterapia junto aí, cara, vai ser um assunto bastante bacana aí. Bacana.
de fato. Ô Val, no Rio eu vou ver também, Val. Vamos ver se a gente consegue acertar ainda para esse segundo semestre aí. Fica tranquilo que eu tô correndo atrás disso daí. Então, cara, por exemplo, essa questão aí que você acabou citando agora, inclusive, não, eu costumo dizer o seguinte: a acupuntura do Mestre Tung é um sistema extremamente completo, certo? É logicamente que todo sistema ele tem suas limitações, que é normal. Sim. Qualquer ramo tem limitação. Você sabe disso, qualquer coisa tem limitação. Tem coisa que como que eu vou dizer para você? Tem coisa que é mais interessante estar utilizando a fitoterapia, tem coisa que é muito mais interessante utilizar utilizar a própria ventosa, perdão, a sangria de modo geral, né? Estando com ventosa ou não ventosa, né? Inclusive, que você falou, você citou uma coisa de Tung que eu gosto de frisar bastante isso, cara. Mestre Tung, ele fazia essa mescla de pontos da família dele, de pontos do sistema da família dele, somado com os pontos da acupuntura tradicional. Que, inclusive, é isso que eu sempre preconizo nas aulas. Eu preconizo isso porque a gente tem que aproveitar as coisas boas que tem, certo? De todos os lados. Então, acaba sendo uma coisa muito bacana isso daí, justamente por causa disso. Então, às vezes, fala assim, não, porque eu só uso o ponto de Tung, mas o Tung, que era Tung, ele não usava somente o ponto da família dele, você entendeu? Ele não utilizava o ponto somente da família dele, ele utilizava o que tinha de melhor da família dele, tanto é que a própria história dele é essa, né? Quando ele foi para Taiwan, ele chegou lá e ele começou com uma acupuntura tradicional, né? Ele simplesmente começou a fazer a acupuntura de Tung como todos os acupunturistas tradicionais. E, tipo assim, ele falou, cara, na época, né? Não, lógico, não vai falar cara, né? Isso é uma coisa moderna. Né? Então, o que acontece? Ele começou a utilizar os pontos, o quê? Da tradicional, e disse que ele acabou não ganhando muita fama, porque já tinha muitos acupunturistas em Taiwan. Inclusive acupunturistas famosos. Ele disse que depois que ele falou o seguinte, ele abandonou o uso dos pontos da tradicional e passou a utilizar os pontos somente da família dele. Foi daí que ele ganhou a fama, inclusive, né? Ele ganhou a fama, começou a ficar muito famoso. A partir dessa fama que ele ganhou, ele começou a ganhar, ser muito conhecido, né? Ele teve aquela questão que ele tratou mais de 100 mil pessoas sem cobrar praticamente nada, entendeu? Então ele tinha uma fama. E aí ele cresceu a fama dele como acupunturista, por quê? É aquela história, né? É a famosa frase antiga que a Susan Johnson usa lá nos Estados Unidos e que usa com muita sabedoria, os pontos mágicos de Tung, entendeu? Pode misturar Tung e acupuntura sistêmica na mesma sessão? É exatamente isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu tô falando. Não tem diferença. Que assim, os pontos de Tung eles têm indicação, né? Tem indicações ali. Se você sente a vontade em usar um outro ponto, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode juntar, por exemplo, um exemplo, você tem uma dor de cabeça no canal da vesícula biliar, fica aqui do lado, né? Você pode muito bem usar um ponto, o Santiasan, que é o do Tung, né? Que ele vem aqui, né? Entre as falanges. E você, ele abre os orifícios da cabeça. E você pode ir lá e dispersar o vesícula biliar 41. Simples assim, que ele entra no Tung com outra função, mas você está usando uma função tradicional dele, não tem problema nenhum em fazer isso. Vale tudo para recuperar o paciente, o importante é você saber o que você está fazendo. Né? É o que eu sempre falo, cara. Inclusive, uma coisa bem bacana, né, Thiago? Eu sempre falo isso com bastante propriedade, porque como eu dou aula de microsistemas, a acupuntura de Tung, ele, na verdade, acaba se sobrepondo a diversos microsistemas, né? Inclusive, o microsistema craniano, ele vai ter o microsistema abdominal, que ele acaba tendo umas abordagens no microsistema abdominal, a própria utilização do podal, né? Tanto é que tanto na sola do pé como na palma da mão, o próprio microsistema facial. Então, tipo assim, você tem diversos microsistemas contidos na acupuntura do Mestre Tung. Então, isso que acaba sendo bastante legal. Então, você acaba, entre aspas, trabalhando com essas abordagens. Ah, mas Fábio,
Mas me fala uma coisa, você pode, inclusive, utilizar, vamos falar um caso aqui, a acupuntura a craniana de Yamamoto com o mestre Tung? Qual o problema? Tanto é que o Ringu Dabai ele fica sobre o quê? Sobre o microsistema do segundo metacarpo, certo? Ele fica sobre o microsistema do segundo metacarpo. Então, o que acaba acontecendo? A acupuntura do mestre Tung, certo? Pela própria forma que ela foi, na verdade, né? Lá no passado, a acupuntura do mestre Tung começou há quase 2000 anos atrás. Paty, aurículo também, a Paty falou, legal. Quando a acupuntura do mestre Tung começou lá atrás, ela começou com a própria sangria. Então, tipo assim, os caras desenvolveram um método avançado de sangria porque começaram dessa forma. Eles começaram desse jeito. E depois passou, logicamente, com a modernidade, né? Começou a utilizar o próprio agulhamento e começou a, inclusive, trazer elementos modernos para a própria acupuntura. E aí, Tiagão, vamos aí, cara. A gente pode falar o quê agora? Eu estava falando da ortopedia, né? Eu atendo, na verdade, desde quando eu comecei nessa área já, né? Apesar de fiz especialização, estou fazendo, né, minha especialização em ginecologia, deu uma travada nela também, mas também já tive resultados interessantes, né, dentro dela, inclusive com o método Tung e tal. Mas o que a gente tem que saber é que, de modo geral, usar eletroestimulador, caneta nos pontos ao invés de agulhas, não dá o mesmo efeito, porque a agulha, né, a gente tem que tocar geralmente o tecido que a gente quer trabalhar com a agulha, né? Uma das grandes sacadas da acupuntura de Tung é essa, né? A gente aprende a profundidade do agulhamento de acordo com o que a gente quer trabalhar. Então, um agulhamento mais especial, né, ele vai ter essa característica de mexer mais com o Weiqi, né? Ele vai trabalhar mais o pulmão, mais as vias respiratórias, mais a pele, né? Questões musculares, aí você vai aprofundar mais a agulha, aí você vai trabalhar mais o baço, mais o estômago, né? Agora chegando aí, você vai chegar às faces para trabalhar mais o fígado e os ossos trabalhando os rins, né? Então, você quer trabalhar uma dor na coluna, o agulhamento ele vai ter que ser mais profundo. Não necessariamente ele tende a ser mais doloroso por conta disso, tá? Uma coisa engraçada que às vezes eu tava com aquela agulha de ciático, né? E uma vez eu estava conversando com um paciente, eu estava tão distraído, eu ia usar aquela agulha, e eu peguei e puxei a agulha na frente da paciente, geralmente eu não mostro. Eu comecei a conversar com a paciente, gesticulando com a agulha, e a paciente parou de prestar atenção em mim, parecia uma serpente acompanhando a agulha, assim. Eu falei, então, eu vou, mas não é o que você está pensando. Né? Depois a gente usa e a pessoa vê que não é aquilo. Né? Sim, mas acho que o 88, 25, né, que a gente usa bastante, que a gente usa aquela agulha, tem que chegar no VB31, né? É o VB31. Isso, que é o VB31. A gente tem que usar uma agulha mais profunda porque o efeito interessante é quando toca o osso, né? Se você vai trabalhar uma questão de tendão, ela tem que tocar, senão o efeito ele despenca, ele cai muito. Exato. Então é por isso que a gente não pode usar. Você pode colocar, por exemplo, a agulha, a hora que ela chegou na região, aí você vem com o eletroestimulador e aplica ali. Né? Aí você pode complementar com a eletro. Deixa eu complementar a pergunta. Uma coisa que, por exemplo, eu já fiz a live, inclusive, com a Inês fez uma live comigo um tempo atrás falando sobre a acupuntura do mestre Tung e utilização do laser. Ela tem uma abordagem bastante bacana. O que é essa abordagem bastante bacana dela? Ela fala que o seguinte, que ela sempre entra com Tung no desbloqueio, certo? Ela faz o desbloqueio de modo geral. O que ela faz depois? Utiliza o laser de acordo com a teoria, porque a Inês, cara, ela é uma sumidade no assunto, cara. É uma sumidade no assunto. Tanto é que eu acho que ela entrou, Inês. Eu vou fazer aula, eu vou comprar o aparelho. Eu tô indo para São Paulo fazer as aulas aí. A Inês é uma sumidade, cara. Entendeu? Então, o que acontece? Inclusive, uma coisa bastante interessante, né, cara? Eu sempre falo isso, né? Eu gosto de trazer pessoas
com conhecimentos para a gente poder, inclusive, agregar. Não só falar sobre falar de acupuntura, falar da acupuntura de Tung, que para nós é o meu foco principal, e agregar valor, né? Tanto é que tem a Sueli é uma terapeuta fantástica, ela foi aluna, que ela foi, na verdade, paciente nossa lá em São Paulo, certo? E ela, na verdade, agora está trabalhando com terapia, ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Vou ver se eu consigo trazê-la aí nas próximas semanas aí, que eu tô muito animado para ver. Inclusive, olha que bacana, hein? Uma paciente foi tratada por nós por um período bem bacana lá em São Paulo e se tornou terapeuta. E ela falou assim, poxa, vai ser muito bacana eu falar a minha história. Falou, pô, com toda certeza vai ser muito legal. Ah, Inês falando aí, ó. Você é muito... Inês, você é uma sumidade no assunto laser no Brasil. A Inês está aqui, ó, é uma sumidade no assunto, certo? Ele é uma sumidade. Deixa eu ver aqui, ó. Aprendendo muito com vocês. Eu que quero aprender com você, pô. É enriquecedor combinar Tung com outras técnicas da medicina chinesa, que é o André, tá? Estou pensando em combinar com aromaterapia. Uma coisa... bem interessante. Thiago. Principalmente para tratar questões emocionais, a aromaterapia é interessantíssima, viu? Sim. Tem um livro que chama Aromatherapy for Reading the Spirit, se não me engano. Inclusive, ele fala muito sobre os 5 movimentos e a aromaterapia. Bacana. Ah, bacana, hein? Bem bacana, hein? Da parte emocional. Na verdade, Tung tem tudo a ver com a utilização da teoria dos 5 movimentos para poder, inclusive, diagnosticar e tratar. Isso aí, para nós, quando está falando de teoria dos 5 movimentos, é o nosso dia a dia. Né? Pô, quando a gente fala essa questão do diagnóstico, que é uma coisa que eu sempre bato em cima, principalmente com aluno e tal, o Tung ele facilita muito a vida, né, o diagnóstico. Porque a gente tem que saber o quê? A pessoa geralmente ela chega pra gente com dor, o que é eu acho uma lástima, porque tem outras coisas que a acupuntura trata, senão a dor, né? Infelizmente é o foco da acupuntura hoje. Exatamente. O forte da acupuntura é a dor? Pode até ser. Eu falo isso com sorriso, eu falo isso com resignação, porque eu sei que a gente consegue tratar muita coisa com a acupuntura, senão a dor. Né? Mas infelizmente a gente é conhecido só por causa, parece que basicamente só por causa disso, né? E é uma coisa meio irritante. Infelizmente, né, cara? Pô, infelizmente, assim, é engraçado. Eu senti uma diferença cultural muito grande, né? Apesar que eu sou do interior, né? Sou nascido no interior, morei em São Paulo por 12 anos e tal. Mas, cara, eu venho pra cá. Que dificuldade cultural que é para as pessoas no aspecto que na verdade, que tem uma relação com a própria acupuntura. Você sabe disso, cara. O pessoal mistura coisa mas é que pra gente mesmo. Pra gente é difícil. Eu falo com uma experiência como acupunturista mesmo. Que muitas coisas que podiam ser tratadas com acupuntura eu mesmo não sabia quando eu comecei a estudar, né? A gente vai descobrindo ao longo do tempo. Então, a nossa cultura aqui, ela não facilita muito a nossa vida, né? Eu acho que eu resolvi jogar a vida no modo difícil, né? Porque mexer com a acupuntura no Brasil é uma coisa... Acaba sendo um desafio, né? Porque as pessoas, elas não conhecem muito bem, não sabem o que pode fazer, muitas vezes não levam o tratamento a sério, né? Então, isso impede a gente de ter um resultado melhor do que o que a gente já tem. Né? E às vezes a condição da própria pessoa também não facilita muito, né? Mas quando a gente consegue pegar um paciente, levar, conduzir o tratamento da forma correta, a gente tem resultados ali fantásticos. O que você citou foi uma coisa bastante interessante, cara, que eu acho assim que é bem legal isso que você falou, por um fator bem no seguinte aspecto, né? Se você for analisar as coisas como são. Por exemplo, às vezes as pessoas, elas não têm, cara, é engraçado isso. A pessoa vem fazer o tratamento, a Elinane falou, Tung é tudo na vida, eu também acho. E o que acontece? A pessoa, ela vem fazer o tratamento, ela chega assim, na primeira, na segunda sessão, cara,
ela tipo assim, ela tá esperando um milagre, ela tá com aquele problema, cara, faz anos, cara, faz anos. Demora Ela para espera chegar que o na milagre, gente, né? Demora muito. exatamente, ela vai pelo imediatismo. Quem que Oi, fala pode aquele falar. negócio lá que é o acupunturista ele vê acho que antes ou depois do terreiro de Umbanda? Quem que fala isso? Eu não sei se Não, foi não você, entendi. não. Não entendi o que você falou. Não, é que ele fala assim, a pessoa depois que ela procurou tudo, aí ela tá andando na rua, aí ela vai no acupunturista, geralmente ela chega no acupunturista ou um passo antes ou um depois de chegar no terreiro de Umbanda, porque ela já tentou de tudo, aí ela vai fazer com um outro. certeza. Com certeza. Eu falo, isso não é contra o bandista, não. É uma brincadeira. Não, Porque a sem pessoa dúvida. ela vai É fazer. brincadeira. Tanto é Porque a acupuntura geralmente é o último recurso, né? mas A é isso pessoa vai chegar e mesmo. falar assim: eu tentei de tudo e eu cheguei aqui. E aí, Exatamente. o que acontece? A doença, ela já fez um caminho muito longo, né? Pelo corpo. E a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa fica doente, fica com patógeno ali, mais difícil é de tratar, né? No próprio Imperador Amarelo mesmo, ele fala assim que você pegou a doença no começo, 3 tratamentos, eu acho que é uma linguagem mais simbólica, né? Mas 3 tratamentos é o suficiente para você resolver uma doença. Isso é fato. Você pega, por exemplo, fugindo um pouco da ortopedia, né? Mas não, né? Você pegou uma dengue, por exemplo, a pessoa começou a ficar com febre ali, você já chegou, tratou. É difícil uma pessoa que passa 3 dias doente depois que você começou um tratamento, né? Na ortopedia, mesma coisa. A pessoa começou a sentir um mal-estar ali, você fez um desbloqueio, você impede a pessoa de ter uma artrose futuramente, porque o problema ele não acontece do nada, ele vai evoluindo no corpo, né? Sim, exatamente. Entendeu? Então, Isso aí, inclusive, o que você acabou de falar agora é uma coisa bastante interessante, entendeu? Pô, cara, é uma coisa muito lógica. Se você tem um problema que ele já é crônico, ele vai ser mais demorado para dar o resultado. Isso é básico, isso, cara. É básico isso. Entendeu? Eu acho que isso é cultural também. As pessoas protelam muito, né? Tô com a dorzinha, deixa aí, vamos deixando aí. A dor já tem até nome, tem até apelido, né? E aí, conforme esse negócio vai evoluindo, aí vai agravando, vai ficando difícil de tratar, né? Muitas vezes a gente consegue melhorar a questão, problemas sérios, cirúrgicos, né? Eu falo isso, não é para me gabar, mas eu falo isso porque é fato. Peguei pacientes que chegaram para mim com cirurgia quase marcada já, e a gente conseguiu reverter, né? Graças a Deus, cara. Então, mas não é sempre que a gente consegue fazer isso. Nem todos os resultados vão ser iguais, né? Depende muito de N fatores ali. Né? Então, o comprometimento com o tratamento, o tempo que essa pessoa está doente e tal, mas de modo geral a gente consegue ter resultados assim muito fora da curva, né? Bem bacana. Fora da curva e sem capotar, né? Isso que é importante. Que é o importante. Que é o mais importante. Com toda certeza. E aí, o que você tem legal para continuar agregando para a gente aí? Nós temos um tempo ainda bacaninha aí para poder falar. Cara, é aquela coisa, assim. Por exemplo, eu lembro muito de pontos e experiências que eu tive. Então, por exemplo, assim, metal da orelha, né? O pontinho da auricular do tung. O paciente estava com um torcicolo, eu não sei quantas semanas fazia várias semanas. Colocou o cara falou, eu não acredito nisso. Eu falei, se acreditar ou não vai fazer diferença. Eu botei a agulha, aí ele mexeu assim, estralou o pescoço e falou, não acredito nisso. Eu falei, pois é, e agora? Né? Então, é uma história bacana que eu tive, assim. Isso é legal, né? Tem a história dos 5 tigres, né? Do DT-07 foi esse paciente que ele chegou de muleta, 3 dias depois ele saiu carregando a muleta embaixo do braço. Mas na verdade o DT-07, pô, cara, DT-07, sangria em São Paulo, cara, nossa, quando nós começamos a fazer lá, muito resultado, assim, para tratamento de joelho, cara, uma coisa fantástica, cara, coisa fantástica. Esses processos degenerativos do joelho, então, pelo amor de Deus, isso é uma bênção, cara. O duro de tudo é uma bênção. Então, mas tem questões assim, que nem eu volto a frisar.
tem questões que a gente tem que se atentar muito para a qualidade, para a forma com que a pessoa leva a vida dela também. Sim. Eu tive 2 casos que foram bem marcantes, porque eu peguei os 2 simultaneamente. Era um menino que eu acho que devia ter uns 12 ou 13 anos, né? E uma senhora de uns 83, mais ou menos, uma coisa assim. Foi interessante porque o menino ali, eu falei assim, nossa, esse menino aqui, eu vou melhorar ele num tapa, né? E a senhora, ela tinha tido uma queda, quem mandou ela foi o neurologista, foi o Paulo Fantini, abraço, se ele estiver aí ouvindo, mas se não tiver, também abraço do mesmo jeito, né? Que acredita muito no trabalho, manda muito paciente para mim, tá? E essa senhora, ela caiu e a coluna dela, ela me deslocou a coluna. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu não vou conseguir tratar esse problema, porque vai ser impossível. E uma coisa que foi interessante, eu lembro os pontos que eu usei nela até hoje, que foi Lingu, Dabai, eu usei os 5 tigres, eu usei os 3 imperadores inferiores. Ela veio pelo convênio. Ela tinha 10 sessões, ela não fez as 10 sessões, ela fez 6, estava ótima, sem dor, foi embora. Foi esse caso. Já o menino que eu atendi, ele tinha dor nas costas, tinha dor no corpo. Na verdade, o menino, se a gente fosse ver, ele tinha fibromialgia. Só que a alimentação extremamente ruim, uma alimentação de péssima qualidade. Não tinha, era aqueles gordinhos bonitinhos, fofinhos que a gente apertava, assim, só que não tinha nenhuma massa muscular, comia pão e tomava leite só. Eu não conseguia evoluir a criança, porque tinha os hábitos de vida ali eram muito ruins. Então era muita umidade para lidar e o tratamento só não estava bastando. Então, assim, foi um contraste muito grande. Porque uma senhora que já não tinha tanta energia, assim, a gente já fica um pouco assim, né? A pessoa não vai reagir tão bem ao tratamento. E foi 6 sessões, saiu sem dor. Então, a gente percebe isso, né? A gente percebe que tem essa questão das causas externas, né? Que a gente fala muito, né? Que tem as causas, os fatores emocionais, né? Tem os fatores exteriores, né? Que desencadeiam a doença, né? E tem os fatores nem internos nem externos, são a alimentação, por exemplo, que são cruciais para a gente conseguir evoluir um tratamento, né? Pô, agora, você sabe que agora tem uma nova, né? Rapaz do céu, que tem do pessoal falando depois da vacinação, cara, cada hora os caras falam uma coisa diferente, meu. Caraca, velho. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito aí, pelo amor de Deus, cara. Mas, tipo assim, uma coisa que eu percebi, cara, não sei se você tem percebido isso também, meu. A galera, meu, as questões emocionais da galera tá muito complicado, cara. Tá terrível. A história do famoso esquecimento, cara. A pessoa falou assim, de repente eu tô falando assim, me dá um branco do nada, cara. Uhum. E isso é engraçado, que é o seguinte. Isso é quase que unânime, cara. Para quem teve Covid, é quase que unânime. Falou, cara, me dá uns brancos, que é uma coisa absurda, assim. Sim, durante o Covid... Você prestou atenção nesses relatos aí, cara? Durante o Covid, eu percebo muito. Não, cara... Ataque de pânico no meio do Covid. A pessoa tá praticamente assintomática lá, morrendo de medo. Eu não sei se é um efeito da própria doença mesmo, mas a parte neurológica eu percebo. Que ataca, que pega rim, né? Se a gente observar, é um efeito que tem nos rins, né? O medo e o esquecimento, né? Sim. A gente pega isso. Então, eu acho que são questões assim, que a gente observa muito no Covid, dor lombar, muita dor lombar também, né? Isso aí. Tiagão, é quase 9, cara. Eu gostaria de tocar muito mais, mas esses dias atrás no Instagram me passou a rasteira aqui, cara. O cara tava chegando quase em 1 hora, eles foram lá e... Tesouraram, acabaram com a tua graça. Tesouraram, né, cara? Então, faz o seguinte, eu quero agradecer você, cara, por ter dedicado esse tempo aí.
Você tá sumido pra caramba, nós não estamos conversando faz um tempo aí, vê se aparece aí, você sabe que você pode contar comigo aí, porque você precisar aí. Sim, é que as coisas aqui elas estão bem complicadas ultimamente, mas logo Mas mais a tranquilo. gente aparece aí para eu te apresentar lá no ambulatório. Tá? Beleza, então, já tem umas aulas programadas aí já deixei com o Eduardo agendado lá, tá? Então, eles estão fazendo, uma hora tá vindo o pessoal de lá e tal, mas já tem umas aulas que eu deixei agendado para você lá, já o pessoal tá entrando em contato contigo aí. Já agora no segundo semestre já tem umas aulas para você aqui em Rio Preto já, cara, então vai se preparando aí e a gente vai conversando. Beleza? Eu quero passar um tempo a gente trocar umas figurinhas também, né? Conversar bastante respeito. Sempre bom, né? Agregar mais. Maravilha. Tiagão, um grande abraço a você. Eu quero te agradecer de coração. Quero agradecer a todo mundo que veio aí prestigiar a gente, tá? Falar de acupuntura é sempre bom, a gente sempre muda um pouco o foco, porque tem muita coisa para falar, né? E é sempre bom falar de coisa que a gente gosta, né? Uma vez eu estava falando com o meu pai, eu falo assim, você gosta do que você faz? Ele fala, você não tem que gostar do que você faz, você aprende a gostar. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu não gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu nunca imaginei que eu fosse gostar de tanto de uma coisa e nunca achei que eu fosse estudar tanto por gosto e por amor, assim. Então, eu acho que eu acho que eu sou, nesse sentido, eu sou privilegiado. Com toda certeza. Tiagão, obrigado a todos que participaram. Valeu a todo mundo que veio aqui. Isso, eu mudei para quarta-feira agora, aí teve uma galera aí que tava, como diz outro, tava batendo com as aulas aí à noite, aí eu passei para quarta-feira aí, para a gente poder, inclusive, né, ser prestigiado pelas pessoas que não estavam conseguindo assistir nem de terça e também nem de quinta. Então eu passei para quarta. Então agradeço todo mundo, muitíssimo obrigado, certo? Tô vendo várias pessoas que com certeza aí eu não consegui falar o nome, também não vou conseguir, mas eu agradeço todos de coração, entendeu? Um grande abraço, tudo de bom para você, Thiago. Você sabe que eu torço para você pra caramba. E fica tranquilo que os nossos projetos estão apenas começando, tá? Fica tranquilo. Tamo junto. Deus quiser. Até mais. Até mais, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.